Fundamentos do ensino de matemática na EJA. Sínteses históricas do ensino da matemática. Olá, tudo bem, pessoal? Sou o professor Anderson Minosso e nesta aula vamos juntos conhecer algumas sínteses históricas da matemática. Vamos lá? Será que o ensino da matemática que conhecemos hoje sempre foi assim? Você já se fez essa pergunta? Boa pergunta, não é mesmo? Pois bem, para a gente entender isso, precisamos retomar alguns momentos históricos, desde a antiguidade. Anteriormente, lá na antiguidade, no tempo das cavernas, enfim, até mesmo no tempo do Egito, a matemática era utilizada para atender às necessidades daquele momento, como, por exemplo, medição de terra, e que esses conceitos nós utilizamos até os dias atuais. Para isso, vamos observar junto um exemplo que a gente pode abordar do quarto ano até o sétimo ano, aonde que esse exemplo ele vem lá daquele tempo e nós utilizamos até então de uma forma prática. Para entendermos isso, vamos observar juntos esse nosso primeiro exemplo, aonde que a gente vai trazer aí associando o Marcelo. O Marcelo é dono de um campo de futebol, onde costuma se reunir com seus amigos no final de semana para se divertir. Em decorrência do uso, a grama sintética necessita ser trocada. Para realizar a compra da quantidade correta de grama, Marcelo necessita calcular a área do campo, considerando que este tem 25 de comprimento e 15 de largura, conforme apresentado a seguir. Observe na imagem que vocês podem perceber que nós temos aí o comprimento e a largura. E aí, como que o Marcelo vai fazer para comprar a quantidade correta de grama? Para isso, basta multiplicar a questão do comprimento pela largura, que ele vai ter a área total de quantidade de gramas que ele vai poder lá na loja pedir para comprar, que no caso são 25 de comprimento e 15 de largura. Tudo bem? Então, olhem lá, ó. Para entendermos mais as sínteses históricas, vamos observar alguns acontecimentos que podemos encontrar aí na história da matemática. Primeiro, lá na Idade Média, nós encontramos a questão da argumentação e da conversação, que era a base, inclusive, da filosofia, né? A questão da argumentação e conversação que se estendia para a matemática e para a filosofia, porque a matemática e a filosofia têm uma ligação muito próxima. Também nós encontramos a questão da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica foi muito forte, detentora do conhecimento, até mesmo tem uma sugestão que vocês podem utilizar para assistir, que é o filme associando aí a história, a igreja, que ele traz aí no período histórico que vocês podem buscar para encontrar essas informações, até mesmo dessa detenção do conhecimento que a igreja tinha naquele período. Mais tarde, ainda nesse período aí, nós encontramos também o surgimento das primeiras universidades. Então aí começa a surgir as primeiras universidades, começa a se ter uma formalização muito importante dos conceitos matemáticos. Indo um pouquinho mais, chegamos na China medieval, aonde que nós encontramos também a questão da construção dos primeiros poços, aonde que se utiliza o conceito de círculo, de circunferência, de cilindro, né? A questão aonde que a gente tem a base, onde que nós temos as alturas. Nós temos aí também, chegando um pouquinho mais à frente, nós caminhamos aí para o Renascimento, aonde que nós começamos a surgir a questão da numeração indo-arábico, que nós utilizamos até hoje. Depois, nós viemos aí no período do Leonardo da Vinci, onde que vem a questão da simetria, a Mona Lisa, que é muito interface aí com a arte, né, que é utilizado até hoje. E nós podemos olhar um exemplo dessa simetria do Leonardo da Vinci, que se estende até hoje para a sala de aula, que são a simetria. Por exemplo, aonde que nós temos simetria hoje? Nós podemos pegar um exemplo das pontes. Se nós pegarmos a ponte e dividir exatamente ela ao meio, nós temos ela é simétrica. E isso é um exemplo que você, enquanto professor, você, enquanto estudante da EJA, pode utilizar do quarto até um sétimo ano. Para nós entendermos essa simetria, essa beleza, vamos observar a imagem a seguir e trace um segmento de reta que representa o eixo de simetria.
Vamos na imagem que vocês estão observando. Nessa imagem percebo qual é o lugar ou a parte que eu posso traçar um eixo, tá? Posso traçar um segmento de reta que divida a ponta exatamente ao meio. Esse eixo a gente chama ele de eixo de simetria, ou também chamado de eixo de reflexão, porque ele reflete. Então percebam que esses conceitos nós utilizamos até hoje dentro do ensino da matemática e eles partem da onde? Lá da antiguidade. Tá? Então é um exemplo aí que vem lá da história e se perpetua até hoje no ensino da matemática. Já chegando no século XVIII e XIX, nós encontramos já uma formalização e a rigorosidade dos conceitos matemáticos, aonde que teve aí a questão do surgimento de novos campos, como por exemplo a análise matemática. Hoje, dentro dos cursos de licenciatura, a análise matemática, ela é algo muito forte, inclusive é uma disciplina que se aparece lá no final dos cursos por conta dessa rigorosidade que nós temos, que ela se estendeu para onde? Para os cursos avançados, dentro das engenharias, da ciência, das finanças, dentro da parte da estatística, de probabilidade, que faz essa interface aí que vem lá do contexto histórico. Já chegando no século XX, nós viemos no que a gente chama do MMM. Que é isso, professor? Nada mais é do que o movimento matemática moderna que aconteceu entre o período de 60 e 70, aonde começou a surgir aí essa formalização, essa rigorosidade se estendendo para a educação básica. Já chegando no século XXI, nós encontramos também a modelação acarretada pela globalização, ou seja, essa modelação dos conceitos matemáticos, aonde que se começa a surgir aí, por exemplo, a modelagem matemática com tendências pedagógicas, trazendo do contexto atual para o contexto de sala de aula. Também começa aí com essa modelação, essa necessidade, vem os recursos tecnológicos, né? Então começa a surgir tecnologias, começa a surgir a utilização de recursos, de planilhas, de softwares para o ensino da matemática. Também acompanhando essa mudança, chega aí as necessidades econômicas. Por quê? O que era utilizado lá no século XVIII não é mais os mesmos recursos que são utilizados atualmente. Então a sociedade foi alterando, a economia, o crescimento foi se alterando, logo as formas do ensino da matemática também foi se alterando. E aí vem novas habilidades, por exemplo, as habilidades de resolução de problemas, que é um conceito tão importante, inclusive é uma tendência da educação matemática que surgiu lá no período de 1970 e 60, ali no período do movimento matemática moderna. Chegamos ao fim desta aula, onde que podemos perceber que não existe uma história única ou absoluta, mas sim sínteses que podemos estabelecer. Desejo a você bons estudos, grande abraço e até o próximo momento.